E aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Então, Gabigol suspenso novamente. Bom, se você ainda não está inscrito aqui no canal, inscreva-se, deixa o seu like, não esquece. Mas, né, aqui no canal, como o canal é novo, eu não falei ainda sobre a questão Gabigol, né? Que pro torcedor do Flamengo é muito importante. O que aconteceu agora? A gente tem outras notícias de Flamengo aqui que eu vou passar também, mas vamos falar do Gabigol. O Gabigol, galera, há um tempo atrás, foi suspenso, né? Porque teria, depois de sair toda a informação, meio que atrapalhado a coleta dos exames para ver o negócio do doping e tal. Foi suspenso, isso aí foi um assunto que já foi. E aí, obviamente, o Flamengo entrou com recurso e ganhou um efeito suspensivo. Acabou que o julgamento do Gabigol era para ter sido há um tempo atrás e foi adiado sem data. E agora, a notícia que veio da Globo, o advogado, o Bichara, disse que não tem conhecimento sobre isso, mas saiu essa informação de que o CAIS, que é o comitê que vai fazer o julgamento, anulou o processo e o Gabigol volta a ser suspenso. Vamos lá. A Corte Arbitral do Esporte, o CAIS, anulou o processo do atacante por falha na intimação à União Federal, fazendo com que o julgamento precise ser reiniciado. Começar tudo de novo. Com isso, o efeito suspensivo obtido anteriormente está anulado e ele volta a ficar suspenso até abril de 2025. Portanto, ele está impedido de jogar até abril de 2025, pouco mais de um mês depois da suspensão em 30 de abril, teve o efeito suspensivo e agora caiu. E aí, né, continuando a história. O julgamento presencial do jogador na Suíça foi adiado em junho por um pedido da União Federal, que é parte do processo e alegou que não foi devidamente notificada e, por isso, não indicou um árbitro para o julgamento. O órgão federal solicitou adiamento do julgamento e o CAIS acatou. Agora, para dar continuidade ao caso, o CAIS anulou o processo como um todo e, consequentemente, Gabigol perdeu o efeito suspensivo. Para voltar a ter condição de jogo, a defesa do atacante entrará com um novo pedido de efeito suspensivo, provavelmente ainda essa semana. Como o Flamengo não foi notificado da anulação do julgamento, o jogador deve participar do treino da quarta, mas depois não poderá frequentar as dependências do clube quando estiver suspenso. E aí, né, o Gabigol se apresentou, a informação de hoje, que o Gabigol se apresentou ao Flamengo, enquanto o Flamengo ainda aguarda a notificação. Enquanto o Flamengo não recebeu a notificação que ele não pode treinar, ele vai treinar normal, tá aqui. E, no entanto, como o Flamengo e o jogador ainda não receberam notificação, ele segue a rotina normalmente. O atacante se apresentou na manhã da quarta-feira, União do Urubu. O Gabigol chegou às 8h25, com a atividade marcada para ter início às 9h, tá? Então, por enquanto, ainda não chegou essa notificação. Então tem que chegar para ele ficar suspenso oficialmente de novo, apesar de, né, na prática, meio que já está. Com essa informação sendo confirmada, é claro. E aí vai tentar entrar com efeito suspensivo de novo, e vai toda essa história de novo. Então vamos lá. Gente, a situação do Gabigol é muito complicada no Flamengo, né? Não é só por essa questão do doping, né? Não doping, mas essa questão do exame antidoping. A gente teve diversos casos do Gabigol nos últimos meses que machucaram muito a torcida do Flamengo e, é claro, a mais notória foi essa que ele apareceu com a camisa do Corinthians, coisa e tal, e as desculpas dele não foram muito... não pareciam ser tão legítimas quanto a torcida gostaria que fosse. Eu, por exemplo, não achei. E o Gabigol conseguiu, pelo menos pra mim, não sei você flamenguista aí, eu gostaria de seu comentário, eu ficar um pouco indiferente em relação ao Gabigol, coisa que nunca tinha acontecido. Porque o Gabigol é um dos maiores ídolos da torcida do Flamengo, da história, né? Não só atual. Ele é, hoje, do elenco do Flamengo, eu já falei isso algumas vezes, que o Gabigol, a Arrascaeta e o Bruno Henrique, do elenco do Flamengo, no momento, eles são jogadores lendários. Esses três aí são jogadores lendários do Flamengo, né? Que estão lá até hoje. Então, assim, é muito triste ver isso que está acontecendo. Infelizmente, o Gabriel ter essas posturas nos últimos meses afetou muito. E essa questão dessa suspensão, já tem gente falando, né, que ele não joga mais pro Flamengo, sabe? Depois disso, porque o contrato dele termina no final do ano, né? Claro que eu acho que vai tentar fazer o efeito suspensivo e voltar e jogar o que der pra jogar. No último jogo, contra o Fortaleza, ele não entrou mal, ele entrou bem. Ele fez um gol que foi anulado e tal, mas não tava ali, tava jogando, tava participando. E ele ganha, ele comemora muito, ele faz o gol, ele comemora muito, é anulado, tudo bem, mas, né, é um jogador que ele poderia ainda ser muito importante pro Flamengo. Mas, não sei, a verdade é que ele não sabe a vontade dele, né? Já falaram muitas coisas sobre a Palmeiras, Cruzeiro e tal. As coisas no futebol são muito dinâmicas, então não se sabe exatamente pra onde ele vai. Sabe nem se vai ficar no Brasil. Se bobear, existe possibilidade de ficar no Flamengo? Tem. Agora, esse caso, né, do doping também é algo que machuca um pouco a torcida,
Não porque a gente acha que ele se dopou, algo do gênero, não. Mas precisava disso. Entende? Eu entendo que tem coisas erradas nesse processo, tá? Já falei bastante sobre isso no Esporte Clube. Tem, da parte da galera que fez o processo. Mas pra quê? Pra quê que ele foi ter certas atitudes? Poderia não ter tido, tava tudo bem. E agora fica passando por esse tipo de coisa, sabe? Aumentando ainda mais o desgaste dele. Com o Flamengo, com a torcida, com a diretoria, com todo mundo, sabe? Tendo que a notícia da semana é o Gabigol suspenso de novo, sabe? Apesar de ter, pra mim, isso aqui é tudo, parece uma coisa bem burocrática e tal, mas independente disso, será que vão aceitar o efeito suspensivo dessa vez? Aceitaram da outra, mas será que aceita agora? Não sei. E gera mais um capítulo dessa complicada relação do fim de contrato de Gabigol com o Flamengo. Eu acho que é um fim muito triste para um cara tão gigante na nossa história, né? Um cara que foi muito, muito, muito importante para esse Flamengo vitorioso dos últimos anos, né? É o cara que tem a cara do Flamengo, né? A gente já falou muito sobre isso. O cara que foi essa personalidade que atingiu todo mundo e numa torcida da maneira que a gente se apaixonasse por ele. Mas ele fez de tudo para isso ser quebrado, pô. E isso aqui é só mais uma das coisas. É só mais uma das coisas da pilha de coisas que o Gabriel tem feito nos últimos meses só. Não é tão, assim, não é tanto tempo assim. Tipo, os últimos meses foi uma atrás da outra. É o negócio do Dorival lá, da coletiva do São Paulo. Aí aparece a camisa do Corinthians, aí é o negócio do doping, é uma atrás do outro. Sabe? Então, assim, é triste. Tirando o fato que ele não joga nada, né? Tipo, há um ano e tanto o cara não tem bola pra justificar, né, ele ser titular, por exemplo, que não é mais hoje. É um fim triste aí pro Gabigol no Flamengo. Se, né, o efeito suspensivo não for aprovado, é possível que não seja, mas é possível que seja também. Mas se não for aprovado, ele não joga mais pelo Flamengo, basicamente, né? E eu não sei. A verdade é que eu acho que eu e o torcedor também já tá cansado dessa história, cara. Eu realmente só tô num ponto que eu queria que fosse resolvido só. Tipo, resolve logo, chega. Sabe? Chega. Mas aí vai. Ou renova, não renova, ou vai embora, não vai embora. Aí vem essa suspensão. De novo. Pra que se colocar nessa situação, né? Na verdade, isso aí são todos esses outros capítulos da história do Gabigol que ele vem gerando, camisa do Corinthians, negócio do Dorival, não sei o quê. Pra que ele se coloca nessa posição? Nenhum outro jogador do Flamengo se coloca nessa posição. Tá entendendo? É fácil não se colocar nessa posição. Entende? Não é difícil. Não é difícil. E aí você pode ver o Bruno Henrique e o Arrascaeta, outros que estão aí no nível de idolatria, né? Parecido com o Gabigol. Eles não fazem nada disso. Nada. Muito pelo contrário. Então, gente, o que vocês acham dessa suspensão do Gabigol de novo? Não esqueça de comentar e se inscrever aqui no canal do Torcedor, tá bom? A gente se vê em breve, gente. Tchau!